Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. Estão bem? Espero que todos estejam bem. Tenham tido uma semana abençoada na presença do Senhor. Não vou dizer tranquila, porque às vezes é difícil, né? Ter uma semana tranquila. Mas abençoada é garantia, né? O Senhor abençoa o seu povo. Temos promessa de Deus para isso. Meus irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Daniel, capítulo 4. Este é o capítulo que nós iremos meditar nele nessa manhã. Daniel 4. E à medida que você for achando, vou pedindo que você fique de pé, para que eu saiba que você encontrou. Nós leremos todo o capítulo, é um capítulo um pouco extenso, mas é importante que façamos uma leitura bem atenta para entendermos o conteúdo dessa passagem. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis que as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as árvores, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito
por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse ao rei, então: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: Cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção, seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que ele deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-se-me a vir entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária riqueza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que, por misericórdia, Senhor, trate conosco nessa manhã. O Senhor derribe os ídolos do nosso eu. O Senhor seja o centro de nossa existência, seja o Rei de nosso coração. Tenha misericórdia de nós. Dá-nos exortação, dá-nos encorajamento, Senhor, por meio de tua graça nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se.
Meus irmãos, aqui nós temos o forte exemplo da soberba humana. Esse capítulo de Daniel, capítulo 4 de Daniel, trata sobre o orgulho e soberba. Esse capítulo de Daniel não trata apenas de Nabucodonosor, trata de nós, trata do nosso coração, trata das nossas intenções, das nossas posturas, das nossas falas, trata quem realmente somos. Como disse no sermão passado, repito nesse, há um pequeno Nabucodonosor no nosso coração. Aqui nós aprendemos, mesmo sendo advertidos de uma possível queda, por causa de um coração impenitente que não se dobra às orientações do Senhor, mesmo com essa advertência, como Nabucodonosor teve, ainda assim, nós persistimos em pecar. Persistimos em desobedecer. Persistimos em atender os desejos pecaminosos do nosso coração. Nabucodonosor foi advertido. Não uma vez só. E essa não foi a primeira vez. Mas ele persiste na soberba do seu coração para ir contra o Senhor. Segunda coisa que eu quero pontuar já nessa introdução desse pequeno sermão é que a soberba cega o coração. A soberba cega os nossos sentimentos. A soberba cega os nossos desejos. A soberba promove uma viciosa dependência de manter-se no topo da arrogância. O orgulho é uma elevação autoenganosa da nossa pessoa. É uma compreensão errada de nós mesmos. Até mesmo aqueles que têm problema de baixa autoestima sofrem e podem sofrer de profundo orgulho. A baixa autoestima pode ser também um pecado de orgulho, assim como a supervalorização do eu também é um pecado de orgulho. A imagem da soberba usada recorrentemente no livro de Daniel é de uma estátua, de um monumento. E essas imagens, elas provêm, de fato, da Torre de Babel. A Torre de Babel era uma tentativa de enaltecimento de uma cultura e do coração de homens, a fim de que eles fossem glorificados, exaltados, honrados. Então isso é mostrado no capítulo 2, no sonho, no primeiro sonho que Nabucodonosor teve com a estátua, e agora um outro sonho que ele teve em relação à árvore, a grande árvore. Meus irmãos, a Escritura nos diz em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diante desse texto, eu queria perguntar a você: você é humilde? Você pode responder que é? Quem aqui pode responder que é? Aprendemos então aqui algumas lições. Vejamos. De início, irmãos, do verso 1 ao verso 18. O verso 1 mostra que Nabucodonosor escreve um decreto para todas as nações. E observe que isso é uma continuidade do que está posto no capítulo anterior, onde ele também escreve um decreto para que todas as nações e povos de todas as línguas se dobrassem diante da estátua. Agora ele escreve um outro decreto para que todos os povos, nações e línguas se dobrem diante do grande rei do universo, que é Yahvé. Então, possivelmente, esse fato que está contido aqui, esse relato contido no capítulo 4, é uma consequência do que aconteceu no capítulo anterior. Deus dá um sonho a Nabucodonosor, mais uma vez, mostrando que vai o abater. Ele é a grande árvore, ou ele é aquela grande estátua do capítulo 3, que ele exigiu culto a ela, e de que o Senhor iria o abater. Mas perceba no versículo de número 2, o texto diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para com quem, irmãos? Comigo. Nabucodonosor aqui reconhece misericórdia e bondade de Deus para com sua pessoa. Então, quando ele começa a escrever, quando ele começa a publicar
né, as suas ideias nesse texto, que vai virar um decreto, ele já começa pelo fim. Ele começa falando do benefício gracioso de Deus em poupar o seu reino. Esse texto fala de orgulho, mas esse texto também fala de humildade. Mas entre as duas coisas, há Deus derrubando o orgulho de um homem. E como é que Deus faz isso? Derrubando o próprio homem. Deus não abaterá o nosso orgulho sem nos abater. Por isso que nós não escutamos as advertências do Todo-Poderoso. Mas antes de abater, há muitas advertências sendo feitas. Não vá por esse caminho. Pare com isso. Obedeça ao Senhor. Busque ao Senhor. Mas nós costumeiramente não ouvimos isso. Então é necessário que Deus haja com maior rigor e nos abata, e mexa na nossa honra, e mexa na nossa glória. E muitas vezes nós permanecemos achando que é mera operação do diabo contra nós, quando muitas vezes é a própria mão do Todo-Poderoso. É a própria mão do Todo-Poderoso nos esmagando, nos abatendo, abatendo o nosso orgulho. Do versículo 1 até o versículo 18, nós temos toda a narrativa do sonho, do que aconteceu. Ele era uma grande árvore, as aves estavam sobre ele. Ele alimentava muita gente, muitas pessoas dependiam dele. E ele se soberbece nisso. Apesar de ter ficado perturbado, querer saber a interpretação do sonho, quando chama Daniel, ele quer saber de fato o que aquele sonho queria dizer, mas mesmo com a advertência de Daniel, que faz severas advertências proféticas ao rei Nabucodonosor, depois de um ano, ele se esquece do que Deus disse. Será que nós somos diferentes disso? Mas Deus não esquece do que nos disse, irmãos. A gente se esquece do que Deus falou, mas Deus nunca se esquece do que nos disse e de como nos advertiu. E Deus não nos visitará com disciplina e correção sem antes ter nos advertido. Pode ter certeza. Esse trecho está aqui inserido com que função para nós? Primeiro, para Israel. Israel se portou soberbamente no passado, não escutando as advertências de Deus a respeito dos seus pecados, da sua idolatria, que Israel não devia caminhar distante do Senhor, não devia se misturar com outros povos. No capítulo 9 nós vamos perceber Daniel fazendo uma oração pedindo perdão a Deus. Quando o povo se misturou, houve casamentos mistos, o povo foi idolatrar, o povo abandonou a Deus. Aqui Nabucodonosor também figura a soberba de Israel. Como Deus abateu Nabucodonosor, Deus estava abatendo Israel no cativeiro. Nesse momento, Israel estava no cativeiro. Mas quando Deus age assim com Nabucodonosor, Deus também está dizendo a Israel, da mesma forma que eu o abati, eu abato você, Israel. Da mesma forma que eu perdoei e o ergui, eu ergo você, Israel. E esse é o mesmo ensino para a igreja. Esse é o mesmo ensino para nós. Para nos ensinar não apenas o temor do Senhor, dentre todos os povos, línguas e nações, mas nos ensinar que nós temos um problema muito grande na nossa vida, que é o nosso próprio coração orgulhoso. Esse texto nos ensina que o orgulho é uma tentativa de controle absoluto de todas as situações, de todas as pessoas. Você fica frustrado, perturbado, chateada, quando as pessoas não fazem do jeitinho que você quer. Porque tem que ser na sua linha, porque senão você fica abusado, bochechudo, amuado, não quer falar, não quer cultuar, não quer participar de nada, porque não foi do jeitinho que você queria. Ô, crente, que coração, hein? Porque tem que ser do jeitinho que esse crente todo-poderoso e soberano deseja. Não é assim? Porque a sua soberania não pode ser ferida. Porque a sua vontade não pode ser contrariada. Porque, afinal, você é a pessoa mais importante do seu pequeno universo egoísta. O orgulho é um deslumbramento enganoso, com posições, com condições, com prestígio, honras terrenas e desejo de autoglorificação. O orgulho é quebra do primeiro e do segundo mandamento.
É você adorar outro Deus. Agora, o pior disso é que esse Deus é você mesmo. Você mesmo. Meus irmãos, o Senhor é o único que deve ser glorificado, enaltecido, honrado como governante de todas as pessoas e de todas as situações. Por isso, o orgulho é um pecado de desejarmos ser Deus. Isso é o nosso orgulho. É o nosso desejo de sermos Deus. É mais ou menos assim na prática. Seja feita a tua vontade, Senhor, contanto que ela seja a minha. Se a tua vontade for a minha, Senhor, pode fazê-la. Se não for, mude. Mude a sua disposição, Senhor, não a minha. Como eu disse na semana passada. Alguns que dizem, né? Não de palavras, mas na prática. Eu só tenho um defeito, é que eu estou sempre certo. Do verso 19, irmãos, até o verso 37, nós temos a segunda parte desse texto. É uma repetição do sonho. Daniel está ouvindo o rei falando da questão, está interpretando agora o que o rei colocou diante dele. Veja só, vamos ver a parte da interpretação. Veja o verso 20. A árvore que viste cresceu, se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Veja que coisa interessante. Sejamos sinceros, havia benefício ou não para os povos na grandeza de Nabucodonosor? Havia. Está aqui. E Deus foi que deu o sonho. Havia benefício para muita gente debaixo do poder de Nabucodonosor. Então isso podia ser motivo suficiente para ele dizer, na linguagem do crente, né? Vamos parafrasear aqui na linguagem do crente. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção para minha mulher, eu sou uma bênção para meus filhos, eu sou uma bênção para minha igreja, eu sou uma bênção no meu trabalho, eu sou uma bênção. Com toda humildade eu digo isso. Eu sou uma bênção para todo mundo. Eu abençoo muita gente, eu ajudo muita gente. Eu servi a igreja há muito tempo, fui professor de escola dominical, professor de escola dominical, eu fui presidente da UAF, eu fui superintendente da EBD, eu fui diácono, eu fui presbítero. Muita gente foi abençoada com o meu ministério. Então, todo mundo tem que fazer o que eu quero. Porque eu já fiz muito. Agora eu tenho que ser servido. Tenho que ser servido. Esse é um dos grandes desafios de entendermos o problema do orgulho. É que geralmente ele está ligado a alguma coisa que justifica a posição do orgulhoso. Mas eu sou assim por causa disso. Mas eu falo assim por causa disso. Mas eu agi assim por causa disso. Nunca é do nada, sempre tem alguma justificativa. Sempre justificamos os nossos pecados. Ah, mas eu não venho na igreja porque a minha mulher não quer ir para a igreja. Ah, eu não vou para a igreja porque meu marido não quer ir para a igreja. Meu filho não quer ir para a igreja. Eu não vou para a igreja porque meu cachorro fica chorando na hora que eu vou para o culto. Então eu não vou. Tem sempre alguma coisa que nós vamos nos agarrar àquilo para justificarmos os nossos pecados e justificarmos a nossa postura soberana diante da vida e diante das situações. E que nós vamos nos enaltecendo, vamos crescendo e vamos achando que está tudo certo porque a gente é muito justo, muito honesto, pagamos as nossas contas, os nossos boletos, não devemos nada a ninguém e está bom. A gente faz a oração no final da noite, vai para o culto de Natal ou de Páscoa. O de Ano Novo a gente está lá para entrar o ano, já abrindo os caminhos. Passando novo na igreja para abrir os caminhos do ano. Veja o verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados. Sabe o que quer dizer essa frase?
Pare de pecar, rei. Pare de ser soberbo. Nabucodonosor, pare de ser orgulhoso. Ponha termo em teus pecados. Pare com isso. Pare de transgredir. Pare de ir contra a vontade do Senhor. Então Daniel diz: use misericórdia para com os pobres. Pobre aqui não é só, não entendemos apenas como o pobre em termos econômicos, mas com aquele mais necessitado, debilitado. Em grande medida, o orgulho nos torna pessoas sem misericórdia pela fraqueza dos outros. Nos torna implacáveis no juízo, legalistas, exímios aplicadores da lei no pecado do outro, não no nosso coração. Sabemos todos os textos bíblicos que denunciam o pecado de um irmão. Podemos apontar rapidamente nas Escrituras a lei moral de Deus que denuncia o que o outro está fazendo. Mas somos extremamente lentos para olhar para a nossa própria transgressão. Daniel diz àquele homem, um grande homem em termos políticos: pare com isso. Pare. Abandone a sua maldade. E o exercício da humildade está ligado ao exercício da misericórdia. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses: cada um não procure o que é seu, mas o que é do outro. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Porque isso abate o nosso ego. Entenda o seguinte que eu vou dizer aqui a você. É terrível quando uma pessoa humilha a outra. É pecaminoso. E se você faz isso, ou fez, e não se arrependeu, deve se arrepender. Mas muitas vezes, quando somos alvos da humilhação, em vez de entendermos que fomos injustiçados, podemos considerar também que podemos estar sendo corrigidos pelo Senhor. Não justificando o pecado do outro. Pecado é pecado. Mas Deus pode estar trabalhando em nós, a humildade. Jesus foi injustiçado e nós não podemos questionar nada contra isso. Diz o texto sagrado que ele ficou calado. E aprendemos com isso também. Deus peleja por nós, irmãos. Olha, tem respostas que você precisa dar. Tem respostas que você não tem que dar. E tem respostas que você tem que esperar que Deus dê. Não precisa responder tudo. Tem resposta que você precisa esperar que Deus responda. Que Deus mostre. Nabucodonosor estava no terraço do seu palácio, talvez contemplando o grande terraço da Babilônia, né? Jardim suspenso da Babilônia. Veja só o que ele diz. Verso 29 e 30. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Muita soberba, né, irmãos? É muita soberba. Está vendo isso aqui? Foi por minha causa. Está vendo isso aqui que você tem, meu filho? Foi porque eu, seu pai, trabalhei, suei, lutei e conquistei. Foi difícil, mas eu consegui. Tudo isso aqui não vai ser seu, porque é meu. Eu conquistei para mim. Trabalhe para você mesmo e consiga o seu. Será que estamos assim? O eu, que eu sou, que eu consegui. Será que o nosso coração tem dito a respeito de nós mesmos? Eu sou o que sou.
Observe sua própria vida e examine-se. Conforme Paulo nos ensina, cada um examine-se a si mesmo. Imediatamente a fala de Nabucodonosor, diz o texto sagrado, que o Senhor falou com aquele homem. Veja o verso 31. Falava o rei ainda. Quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais. Esse homem foi comer capim. Perdeu o juízo. Perdeu a razão. Enlouqueceu. Ficou vivendo como um animal. Seus pelos cresceram, suas unhas também. Deus o humilhou e o abateu. E ele enlouqueceu. E não tinha como mudar aquela situação. Será que nós somos assim, irmãos? Será que tem que ser essa a forma que Deus tem que tratar conosco para a gente entender o que é humildade? Porque se a gente não aprende na exortação mansa, a gente vai com uma exortação mais drástica. E é Deus quem faz. E Deus estava sendo misericordioso com Nabucodonosor. Muito. Não tem indício de que ele virou crente, não, viu? Ele reconhece aqui a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, mas ele era um pagão. Ele era um ímpio. Não tem indício de que ele se converte. Ele busca e adora os seus deuses, mas ele está reconhecendo o grande Deus, o grande Rei do universo. Então, o que é que deve nos perturbar nesse texto? Se um homem entendeu a soberba do seu coração, mesmo sem ser transformado pela presença do Deus de Israel, mesmo sem ser convertido como um crente, se esse homem entendeu e se arrependeu, por que o crente regenerado não entende? Veja como isso aqui é um verdadeiro soco no nosso estômago. Um ímpio reconheceu a majestade, soberania e poder de Deus. Em vários momentos do texto, não sei se você percebeu, o texto diz, ele domina, ele governa, ele é o Senhor dos povos, e vai mostrando que não era Nabucodonosor. E aí o Senhor vai nos dizendo, irmãos, através dessa aplicação que eu vou fazer agora, você não é o Senhor. Você não governa todas as situações. Fica descontrolado, ansioso, perturbado, porque não está conseguindo resolver. Nervoso, dando murro em parede, batendo porta, gritando em casa. Fica assim, com essa ansiedade, porque não consegue resolver. Isso é essa síndrome de Nabucodonosor. Você não vai resolver tudo. Você não é soberano. Você tem que reconhecer que tem um Deus que reina. O que você precisa fazer é dizer, Senhor, me dê sabedoria e me dirija em como eu posso agir nessas situações. Tu és o Senhor, está nas tuas mãos, eu não tenho controle. Você não tem o controle de tudo. Você não tem. Me dirijo agora em algumas aplicações para os filhos, jovens, crianças da nossa igreja. O mais bonitinho, o mais fofinho, tem um coração soberbo, orgulhoso, né? Mas a gente começou a renomear muitas coisas. O menino é birrento, briguento, e a gente encontra algum distúrbio psicológico nele. Não é mais pecado. Tem outro nome. Criança peca, viu? Não precisa provar, não. Não precisa provar, não. Mesmo existindo alguma necessidade especial na criança, o coração dela é pecador. É pecador. Pode ser saudável, pode não ser tão saudável, pode ter alguma dificuldade física ou alguma dificuldade psicológica, mas o pecado está lá. E nós não podemos isentar o pecado achando que aquela criaturinha não é pecadora. É, e precisa de salvação.
e precisa do evangelho. Mas quando a gente vai crescendo, vai chegando na adolescência, aquele sentimento de independência dos pais, de vontade própria, de querer descobrir o mundo, de querer conhecer as coisas. A opinião ou a recomendação dos pais é algo muito atrasado. Você deseja satisfazer os desejos do seu coração. Nabucodonosor está aí, não está? Ouça seus pais. Ouça irmãos mais velhos da igreja. Você não é a pessoa mais importante da sua vida. É Deus. Os seus desejos não são a coisa mais importante da sua vida. A coisa mais importante da sua vida é a vontade de Deus. Os seus sonhos não são a coisa mais importante a ser buscada por você. Deus é a coisa mais importante e a pessoa mais importante a ser buscada por você. Seus sonhos podem se frustrar. Seus desejos podem não se cumprir. Deus permanece o mesmo eternamente. Aos casados, você não pode mudar o seu cônjuge. Você não pode transformá-lo. Você não pode mudar o coração dele. Você não pode tirar os seus pecados. Você pode mudar o seu coração em busca do Deus Todo-Poderoso. Então tenha cuidado, porque quando você quer apontar os pecados do seu cônjuge, você pode estar sendo alguém terrivelmente orgulhoso. Auto-justificando. Porque eu não faço isso. Eu nunca faria isso que você fez. Eu sou pecador. Veja só o crente. Eu reconheço, eu sou pecador. Mas isso aí, eu não teria coragem de fazer um negócio desse. Agora eu digo isso com humildade. Com humildade. Eu não faria. Isso que você fez, eu não teria coragem de fazer esse negócio com você, não. Você é um monstro, uma monstra. Eu sou o melhor. Nós podemos nos portar soberbamente. Todos nós, irmãos, não há distinção entre nós. Todos nós temos um pequeno ou grande Nabucodonosor dentro de nós. Mas, para que eu termine agora, para que a gente não fique nessa aflição de espírito. E agora? Está tudo perdido. O texto diz aqui, irmãos, verso 36. Eu vou concluir com isso. Então, logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Antes disso, o texto diz que Nabucodonosor disse: Senhor, só tu és o rei do universo. E Deus mudou o estado de Nabucodonosor. Deus mudou o estado. Deus derruba crente soberbo. Mas Deus o levanta também. Deus o levanta também. Deus abate para nos mostrar quem Ele é e quem nós somos. Deus restaura também. Portanto, a mensagem de esperança é essa. Você reconhece, pastor, realmente eu luto com isso. Eu sou assim, desse jeito aí que você falou. Mas você está falando para mim. Estou até olhando para baixo porque não quero ver que seus olhos estão batendo em mim, não, dessa mensagem. Eu preciso dizer a você o seguinte. Você tem um Deus perdoador, misericordioso, grande em misericórdia e graça, que restabelece você. Deus pode tocar em várias áreas da nossa vida. Pode ser na nossa família, no nosso trabalho, no nosso sustento, nos nossos negócios, para mostrar-nos que nós somos soberbos. Mas uma vez reconhecendo quem Deus é, irmãos, Ele tem poder e força para nos abençoar muito mais do que o nosso primeiro estado, como fez com Jó. Amém? Deus nos abençoe.